Três, dois. Eu me senti na NASA agora, consigo fazer na contagem regressiva. Boa noite, gente. Seja todo mundo bem-vindo a mais uma noite de estudo, a mais uma quinta-feira. Uma alegria imensa estar aqui novamente com vocês, dando continuidade ao estudo do livro do Céu e Inferno. Mas antes de continuar nosso bate-papo, vamos fazer nossa mensagem, a leitura da mensagem de abertura e em seguida a prece. Quem é a alma caridosa que ficou responsável pela leitura, se apresente. Oi, sou eu. Tá me Fique à vontade. escutando? Estou. Fique à vontade. Obrigada. A mensagem de hoje é do livro Vinha de Luz. Lição eu escolhi ao acaso, digamos assim, né? E caiu a lição 125. O Senhor mostrará. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus. Atos capítulo 9, versículo 16. O diálogo entre o mestre Ananias relativamente ao socorro de que Paulo necessitava reveste-se de significação especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer, e muito importante a determinação a Ananias para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-se enorme alegria ao coração. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal, outros o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer ao ministério do seu amor infinito. É isso. Obrigada, Pri. Cadê a outra alma caridosa que vai fazer a prece? Valeu. Vai lá, Mari. Bom, todo mundo fechando os olhos, serenando o coração, se concentrando no estudo que a gente vai ter essa noite, agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade de nos encontrarmos, nos reunirmos para estudar, para aprender um pouquinho mais da doutrina espírita, agradecer a Jesus, aos amigos espirituais do grupo. Jesus nos pede apenas um único passo, um passo de fé, que a gente tenha coragem de no nosso dia a dia seguir o que ele pregou no Evangelho, que é as vibrações de amor que a gente venha ter durante essa reunião, seja convertida em todos os nossos lares e principalmente a nossa amiga Grace. Não sei se ela está aqui hoje, mas que ela possa sentir um pouquinho de todo o nosso carinho com ela. Graças a Deus. Obrigada, Mari. Infelizmente ela não vai estar, não vai poder estar conosco na noite de hoje, mas ela vai ouvir a gravação, ela vai ficar muito feliz pela lembrança, né? Enquanto eu tocava no nome dela, eu tirei uma foto com aquela ovelhinha em cima do notebook e mandei para ela, né? Então, minha filha, foi sincronizar. Eu falou o nome dela e eu tirei a foto da ovelha. Ah, meu Deus.
Então é isso, gente. Vamos dar continuidade então, né? A gente começou no encontro passado, capítulo 1 da segunda parte, que é o passamento. Foi muito legal ouvir a interação de vocês. Então, eu acho que hoje vai ser uma noite bem interativa também, porque a gente vai trocar em alguns assuntos e alguns. Aí a gente vai conversar, né, sobre alguns tópicos que vocês trouxeram lá no grupão, que Kardec não falou diretamente sobre isso, né? Porque na época dele não havia os recursos que hoje a gente tem, né? Nos hospitais, na área da medicina, da saúde no geral. Então a gente vai tocar em assuntos bem interessantes e eu acho que vai dar uma clareada, né? Na nossa mente, tá? Então, a qualquer momento, abra o microfone, levante a mão, sei lá, dê um sinal de fumaça que querem falar, tá? Para justamente ter essa interação bem legal, como foi enquanto passar. Recapitulando, né? A gente está no capítulo 1, que é o passamento. Hoje a gente encerra esse capítulo. E o passamento, como a gente estudou, é a morte em si, né? O falecimento, é essa passagem em que muitos têm medo de morrer, outros têm medo do processo. E por ser um grupo espírita, né, poucos temem a vida espiritual. Pelo que eu não notei da participação do encontro anterior, muitos têm assim, o receio de deixar as pessoas que amam, deixar o sentimento de saudade, né? Ter receio em relação ao sofrimento, se vai sentir muita coisa, se não vai. Isso é coisa natural, gente. Lembrando que a gente tem nosso instinto de preservação, tá? Que faz com que a gente tenha realmente essa maior cautela. Porque se a gente não tivesse esse instinto de preservação, a gente ceifaria a nossa vida com muita facilidade, tá? E a gente viu, né? Só recapitulando, tá, gente? Que saber conhecer o espiritismo, ou seja, ter fé na vida futura, não tira da gente essa apreensão que a gente tem dessa passagem, né? Então, é natural e é até saudável a gente ter esse dualismo, né? Não, eu sou espírita, mas assim, calma, né? Vamos primeiro fazer o que a gente tem que fazer aqui na vida, na matéria, e o dia da morte, quando chegar, vai chegar, porque é a única certeza que a gente tem, tá? Mas a única certeza que a gente tem é que a gente vai fazer essa passagem. Então, a gente também viu que há vários tipos de morte, tem pessoas que vão desencarnar de uma forma mais tranquila, tem pessoas que vão sofrer verdadeiras agonias, a gente vê isso na nossa casa, no nosso pequeno núcleo familiar, a gente vê isso nas matérias de jornais, vê em filme, vê em novela, vê em série, vê nos hospitais. Nós não temos a mesma morte, nós somos seres individuais, gente. Nós temos nossas qualidades, nossos defeitos. Por que é que a gente acha que a morte tem que ser a mesma para todos, né? Não vai ser a mesma para todos. Cada uma vai ter sua percepção. É que nem a maternidade, né? Por exemplo, a gente é mãe e tem seus filhos, mas cada maternidade é diferente da outra, porque cada uma vive essa maternidade de forma diferente. Cada um lida com o sofrimento de uma forma diferente, né? No sofrimento ou na alegria, cada um sente de uma forma diferente. Simples fato de sentir dor, nem todo mundo sente dor da mesma forma. Tem pessoas que são mais tolerantes à dor, outras nem tanto. Então, nós somos seres individuais, não adianta a gente querer colocar todo mundo uma receita de bolo, que nascer e morrer é o mesmo para todos. Pode até ser a destinação do corpo, né? O corpo ou vai para a terra ou vai ser Ai, cremado, caramba. mas o espírito não, né? O espírito, ele é individual, tá? Ele é individual. E vamos lá. Sobre o passamento ainda, a gente viu, né, que o perispírito é a chave do fenômeno que explica muita coisa, assim como a morte, né? E que é ele que vai determinar a sensação e a percepção do espírito no momento do desencarne. Não é o corpo que sente, é o espírito que sente. E o espírito manifesta essa sensação através do perispírito e o corpo é outro que vai sentir. E Por isso, agora não e aí, dá. Silvia, tem como tu mutar o Rafa, por obséquio? Que eu acho que ele está esquecendo que o microfone dele está aberto. Então, a alma é quem sofre, não é o corpo, né? Então, é errado dizer assim, meu corpo dói.
quando nós que somos os espíritos, né? Por isso que eu disse assim, que a gente precisa internalizar isso, que nós somos espíritos, nós não somos corpo físico. E é nessa internalização desse conceito em que a gente já começa o desapego da matéria. Não é porque a gente, então o corpo não serve para nada, não, o corpo é nosso vaso sagrado. É através dele que a gente consegue laborar aqui na Terra. Se a gente não tem um corpo, que é um instrumento da alma, né? Um instrumento do espírito, como é que a gente vai reencarnar? Mas é nessa situação, a gente deve respeitar muito o nosso corpo físico, devemos ser gratos todos os dias pela saúde dele, ou não, né? Ou pelo adoecimento também, porque nos ajuda a evoluir. Mas a gente não pode viver uma vida material. A pegada é essa, né? A gente tem que viver visando a vida espiritual, sabendo que esse corpo um dia vai envelhecer, vai adoecer e vai falecer. E o espírito não. E o perispírito é esse corpo, né, fluídico que ajuda o espírito no acoplamento do corpo físico. Então, a gente viu, né, que o pensamento, a morte, ela vai estar associada ao desligamento do espírito ao corpo físico. E que não morreu, desacoplou, né? Antes que todas as mortes fossem assim. O corpo fica na agonia, mas o espírito está livre. Porque quando a gente vai estudar o livro dos espíritos, como a gente viu, os espíritos dizem que é muito mais fácil morrer do que nascer. Porque quando a gente reencarna, a gente fica cativo, é como um pássaro numa gaiola. E quando a gente desencarna, é esse pássaro que é liberto. Então, é muito bonito ler isso no livro dos espíritos e pensar, poxa vida, eu quero uma morte dessa, né? Eu quero um passamento desse. Eu brincava, né, com minha avó, dizendo, vó, se quando eu morrer, eu quero ser igual um passarinho. Eu quero simplesmente sair e voar. Eu não quero ficar preso, sofrendo. Então, o que é que os espíritos nos dizem? Que isso está relacionado ao enlace do perispírito ao corpo físico. Quanto mais impregnado o perispírito está no corpo, mais difícil vai ser, né? Mais demorado vai ser o passamento, vai ser o desligamento. Então, isso está relacionado também é, muito relacionado também à vida que a gente teve aqui na Terra, né? Então, essa é o X da questão. A minha vida aqui na Terra reflete como vai ser minha vida no plano espiritual, como é que vai ser meu desencarne, como é que vai ser o período de perturbação que a gente viu, né? Que é um fenômeno também presente no passamento, que não é simplesmente morri, vou morrer, eu cheguei no plano espiritual, vou automaticamente ver todo mundo que antecedeu a mim. Não é bem assim. Tem a perturbação, como se a gente estivesse acordando anestesia, de um sono mais profundo, né? E que isso também está relacionado à questão espiritual do indivíduo. Ou seja, quanto mais eu me preocupo com a minha vida espiritual, em perseverar aqui na Terra, né? Em ser uma pessoa boa, ser uma pessoa correta, honesta, esse período de perturbação ele vai diminuir, ou nem vai existir. Como a gente vai ver nos inúmeros exemplos que Kardec nos traz, espíritos que vocês vão ver um caso, por exemplo, que eu não lembro qual é a categoria, mas eu acho que é a primeira dos espíritos felizes, em que o cara está sendo velado, né, numa sala, e aí ele dá uma manifestação mediúnica na sala vizinha. Ou seja, ele está falando sobre como foi o passamento dele enquanto o corpo dele recém desencarnou, recém morreu. E o que é isso? Ele é privilegiado? Deus tem seus prediletos? Nada disso, né? Se ele está nessa situação é porque ele mereceu, é porque ele fez por onde. Então, que esse relato desses espíritos que a gente vai ter a partir da próxima quinta-feira seja como consolo, seja como alento, seja como esperança para a gente. E eu acho que a gente falou aqui, né, que o estado moral da alma é um fator que vai determinar como é que vai acontecer esse desprendimento, como é que vai ser esse período de perturbação, e essa responsabilidade é nossa, e de mais ninguém. Não adianta terceirizar. Ah, tá na mão de Jesus, aí tá na mão dos bons espíritos, tá na mão do meu guia. Não, é autonomia mesmo, né? Você é emancipação, você é um espírito emancipado.
Então você tem que fazer por onde, você tem que dar seus corre, né? A gente não pode estar esperando que ninguém faça o nosso dever de casa. O dever de casa é nosso, a gente tem que fazer. E eu acho que a gente terminou aqui, né? Nos tipos de mortes. Porque é aqui onde o Kindle parou, né? Vocês podem confirmar se é isso mesmo? Acho que é. Eita, chata. Eu... Vocês podem informar, tá? Por Eu favor. achava, eu achava que era até a 209 que tu tinha, e que na 209 ia recomeçar. Ah, é porque o Kindle não funciona assim. Ele funciona como tempo restante, não como página. Mas eu fala sobre o que essa página que tu tá lendo? Só uma lida aí pra mim. Tá, já vou ver, já te digo. Porque até onde eu lembro foi naquela parte do desprendimento. Mas aí vamos tocando o Fala baile. da, fala da perturbação, aí ele vai começar a diferenciar o desprendimento quando, como tu estava falando, quando a pessoa tem uma vida, uma conduta moral que ela se esforça, né? E Uhum. os casos contrários. É aí, nessa Tá, parte. então é por aí mesmo. É onde tu estás. Uhum, então vamos lá. Kardec traz nesse capítulo alguns tipos de morte, né? E assim, o que é que pode acontecer e o que é que não pode acontecer. Ou seja, o nosso corpo físico, ou ele vai morrer de causas naturais, como um adoecimento, como a velhice, propriamente dito, o processo de envelhecimento, né? Ele vai culminar para o desfecho da morte, ou a gente vai ter uma doença que nos vai levar, que o desfecho vai ser o óbito, independente da idade que a gente esteja, né? Então ele vai ter essa morte natural, tá? Essa morte natural ela é caracterizada pela extinção das forças vitais. E essa extinção, esse esgotamento das forças vitais, ou vai ser pela idade, ou vai ser por doença, né? E como é natural, como o nome já diz, né, a morte, né, é natural, o desprendimento, ou seja, o desacoplamento do espírito, do perispírito com o corpo, célula a célula, ela vai acontecer de forma gradual. E a perturbação é quase inexistente, porque veja bem, é uma morte natural, não foi algo apressado, não foi algo atropelado, né? Não foi algo forçado, não foi algo retirado. Foi o transcurso natural da vida, do adoecimento, que fez com que o corpo físico tivesse suas energias esgotadas. E aí a perturbação, segundo os espíritos, quase nunca é inexistente, tá? Essa é a regra geral para aquelas pessoas que são desapegadas, né? Ou seja, até dentro da morte natural, a gente vai ver que é preciso que a gente tenha esse desapego, né? A gente tem que estar desligado da vida terrestre. A gente tem que, sabe, ir largando mão mesmo. E nessas pessoas que têm esse desprendimento tão grande da vida na matéria, o corpo está lá falecendo, né, naquela que a gente chama de agonização, o doente está agonizando, em que a gente diz, mas está sofrendo muito, né? Que a gente vê nossos parentes, ai, fulano está sofrendo horrores naquela agonia, e não morre. O espírito às vezes nem está ali mais. Já foi-se. Aquela agonia é só do corpo, é só o restinho da vida orgânica. Mas o espírito nem mais está lá, né? Então, os espíritos diz, né? Tá só o fiozinho, só o cordãozinho de prata, né? Que é o que é como se fosse o nosso cordão umbilical espiritual, só esperando o último suspiro do corpo para ser desligado. Mas a alma não sente nada. A alma já está no plano espiritual, já está naquele processo, né? Revendo seus amigos queridos. Então, o espírito já vai estar lúcido, já vai estar sentindo a felicidade, né, de ter se libertado, de não estar mais cativo na carne, e a perturbação quase não existe. É só o despertar de um sono tranquilo,
numa situação melhor, mais feliz, cheio de esperança. E aí vocês não têm vontade, não, de ter uma morte dessa? Você simplesmente envelhece ou adoece, passa pelo esse processo, desencarna, chega no outro plano. Às vezes o corpo está vivo ainda, com aquele restinho, só a rasquinha do tacho, mas você já está livre, né? Já está gozando das faculdades de um espírito livre. Mas aí, no caso dos espíritos muito apegados à matéria, à sensualidade, as coisas mundanas do mundo, que viveu como eles trazem aqui no livro, né? Mais do corpo do que do espírito, e que pouco se preocuparam com a vida espiritual, pouco se preocuparam com o lado religioso da coisa, né? Esses aí vão ter uma maior dificuldade, mesmo que seja através de uma morte natural, porque eles são extremamente apegados à matéria. E o esforço foi mínimo para atenuar isso. Então, às vezes, aquele parente nosso que está com a doença muito sofrida, muito dolorida, que está ali no hospital, às vezes são moradores de hospital, mas não larga o osso. Tem pavor de ver, né? Ou é aquele nosso parente idoso também que está lá vivendo mês e mês, às vezes não consegue nem respirar mais só, precisa de ventilador, mas está lá. Tem pavor também de morrer, não quer morrer. E às vezes não é nem medo de deixar os entes queridos, às vezes é medo de deixar suas coisas, né? E também a gente vai ver muitos exemplos desse de espíritos sofredores, e que é um espírito que não consegue sair da casa que fora dele, por quê? Porque ele vê que sua herança ficou nas mãos dos parentes, os parentes estão fazendo um escambau com as coisas dele, e ele não suporta ver aquilo, ele não consegue abrir mão disso, e fica lá, né? Por quanto tempo, sabe lá, até ele desapegar. Então, para essas pessoas muito apegadas à matéria, a morte, além de ser sofrida, o processo de adoecimento e morte, além de ser sofrida, são espíritos que vão também ter um desprendimento muito diferente, né? Mais demorado. E quando chega lá no plano espiritual, a perturbação, né, o envolve, porque aí ele vai pensar que está vivo e não está, aí ele não vai conseguir sair do local onde ele morava, aí vai começar a perturbar lá, vai começar a se sintonizar com espíritos da mesma categoria que a dele, e vai se tornando uma bola de neve, né? Uma bola de neve. Eu lembro muito bem quando, quando o pai de minha mãe é, desencarnou, meu avô paterno, porque ele tinha muito medo de morrer, vovô. Ele tinha, assim, um pavor imenso. E aí eu lembro que já tinha se passado alguns anos de desencarne dele, eu sonhava com ele muito enfermo, muito doente, sabe? Sofredor. E aí se passaram-se uns 3 anos do desencarne dele, 3 a 5 anos. Eu lembro que eu achava já um tempo significativo, e eu estava um tempo já sem sonhar com ele. E aí eu sonhei que ele estava num leito de hospital, né, num quarto, assim, bem mal mesmo, bem grave, como se ele tivesse com UTI. E eu conseguia ver ele através de uma janelinha, né, assim, na porta. E aí eu olhava assim para um enfermeiro, tem um enfermeiro do meu lado, e eu dizia assim, mas poxa, tanto tempo se passou e vovô ainda está nessa situação. Aí o enfermeiro olhava para mim e disse, Ana, tu não sabe que o tempo daqui é diferente de vocês? E acordei. Porque é exatamente isso. O tempo de lá é diferente de cá, o tempo é relativo, né? Então, o que é 5 anos para mim, para ele, poderia ser o mesmo que um mês, né? Então, é preciso que a gente normalize falar sobre a morte, sobre o passamento, como um processo fisiológico, um processo biológico, um processo espiritual, que todos nós iremos passar. Para que a gente não vira uma alma penada, né, gente? Ninguém merece ter uma alma penada dentro de casa,
Vamos então atrás da nossa espiritualização, tá? Então, mesmo nas doenças mais cruéis, se a gente tem apego às coisas materiais, a gente vai perpetuar esse nosso estado nos dois planos da vida. Então, a partir de hoje, né? É claro que ninguém quer morrer, né? E a gente quer cumprir aquilo que a gente tem que cumprir aqui, mas também se vier a morte, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente tem que aceitar, faz parte da vida, é o processo. Então é isso, morte natural no cenário perfeito, a gente vai envelhecer, a gente vai adoecer, vai morrer que nem um passarinho, vai chegar lá, né? Só festança. Essa é a melhor hipótese. Para chegar nessa melhor hipótese, a gente tem que se espiritualizar. Não tem outro caminho, né? A gente tem que abrir mão dos nossos desejos mesquinhos e materialistas para poder ser merecedor de uma morte dessa. Mas aí na morte violenta, como é que acontece, né? Então, essa morte violenta é quando o espírito do nada desencarna. E aí a gente pode ter vários exemplos de morte violenta, né? Como na imagem eu trouxe um acidente de carro, mas tem as quedas de avião, em que tem as mortes coletivas. O suicídio é um exemplo de morte violenta, né? A eutanásia também é um exemplo de morte violenta. Então, a morte violenta já é um pouco diferente, porque as condições não é a mesma. Se é morte natural, eu tenho uma exaustão, uma extinção das forças vitais por causa da doença do corpo, na morte violenta não há essa extinção. O corpo está cheio de vida, né? O corpo está cheio dessas forças vitais. Então, a pegada é um pouco diferente, como diz aqui. A vida orgânica, em sua plenitude, é subitamente interrompida. O desprendimento não pode transcorrer instantaneamente. E o espírito se encontra atordoado, né? Ele não sabe o que aconteceu com ele. Ele não sabe que ele morreu. Ele não sabe que aí, às vezes, quando, por exemplo, está no acidente de carro, ele vê o corpo físico dele ali, mas ele não reconhece, ele não se vê naquela situação. Ou se vê e não se reconhece, ou se reconhece e acha que está sonhando, que é um pesadelo, que é um delírio que ele está tendo, né? Então, as mortes diferentes é um pouquinho diferente. O desprendimento, ele vai acontecer de forma progressiva, né? Ela não consegue acontecer de forma instantânea, como acontece na morte natural. O espírito às vezes fica surpreso, fica atordoado, né? Acredita que ainda está vivo, aí ele vai gritar para o socorrista que não está entendendo nada, que o ajude. Aí quando se vê, está em casa com sua família e está todo mundo chorando e ele não entende o que é que está acontecendo. E ele fica nessa até, né? Melhorar até que se dê conta da situação, até a ficha cair. E aí Kardec diz que a situação desses espíritos é uma das mais interessantes para estudo, né? Porque o espírito vai confundir. Ele vai ver seu corpo no chão e vai se ver e vai achar como é que pode, se eu me toco, né? Se eu me toco, se eu me vejo, se eu me sinto vivo ainda. E como ele ainda está em contato, né, com o seu corpo físico, ele vai experimentar todas as sensações da vida orgânica ainda. Então, a gente vai ver, aí Kardec traz essa citação: tal estado oferece uma variedade infinita de nuances, conforme o quê? O caráter, o conhecimento e o grau de adiantamento moral do espírito. Então, veja só, na morte violenta a regra é essa: o espírito ele fica atordoado, o desprendimento é lento e o corpo ainda está cheio de vida, de fluido vital. Mas mesmo assim, as variantes, né? Como diz Kardec, as nuances, que vai depender justamente do caráter. Ou seja, se a pessoa era uma pessoa de boa índole ou mau índole, o conhecimento, o quanto essa pessoa conhecia sobre a vida espiritual, né? Sobre o evangelho, por exemplo. E o adiantamento moral do espírito, porque às vezes o espírito ele não é um espírito religioso, mas é um espírito moralizado. É um espírito que se preocupa em fazer o bem. Ele não tem uma religião definida. Ele não tem uma crença, né?
de dizer assim, eu sou espírita, eu sou católico, eu sou ateu. Mas é uma criatura que se preocupa em ajudar as pessoas. Então a gente não pode achar que essa pessoa vai estar no estado muito ruim, né? A gente também tem que ser justo. Fala aí, Camila. Então, boa noite, gente. É, eu vi, não sei se foi no TikTok ou se foi no Instagram, um vídeo de um cara contando que viu um relato. Sabe aquele acidente que teve da Volpes, do avião, há uns meses atrás? O avião da Volpes que caiu em São Paulo e acho que foram 60 e poucos mortos. Então, nesse vídeo o cara contava que viu um relato de uma pessoa que chegou ali no local do acidente, né? Porque caiu numa área residencial, né? Então muita gente viu quando caiu. Aí o cara teria chegado assim no local do acidente e visto, né, os destroços. E segundo ele, ele teria visto uma pessoa saindo assim, meio se arrastando dos destroços. Aí essa pessoa virou pra ele e falou assim: "Me ajuda, me ajuda". Aí o cara teria virado assim pra procurar alguém pra ajudar e quando ele olhou de novo não tinha ninguém. Isso foi um relato que eu vi o vídeo, o cara contando o relato, mas não o próprio cara que estava lá no acontecido, entendeu? Aí eu procurei até a fonte, né, desse relato, procurei realmente o cara, um vídeo ou uma notícia contando a própria pessoa, né, que teria visto, mas não achei. Eu só achei esse vídeo de um cara falando que o outro cara contou, entendeu? Aí também pode ser que não seja real, né, porque eu não achei a fonte primária, né? Mas eu vi esse relato e assim, eu acho possível de acontecer algo assim, né? A gente não tem como, eu não achei a fonte, né, para comprovar esse relato específico, mas eu acho uma coisa provável de acontecer em um acidente aéreo, por exemplo, como foi esse. Não, é muito provável, inclusive, que esses espíritos, por força da atração, né, ou pela própria atuação da espiritualidade, seja automaticamente conduzido para uma reunião mediúnica, para ser auxiliado. Então, a gente não pode achar que a gente morreu e ficou órfão, e todo mundo se esqueceu da gente, e não tem ninguém para nos ajudar, porque não é assim, né? Sempre vai ter uma alma caridosa que vai pensar na gente, que vai nos ajudar, mesmo que seja através da intuição, né? Não sei como é que eu vim parar aqui, mas estou aqui. Aí vai ser orientado, vai ser ajudado, vai ser socorrido, né? Quando a gente se deparar com esses acidentes, como a Mari trouxe aqui, né? O nosso primeiro impulso que a gente tem que fazer é uma ação. Bem que seja um acidente que a pessoa, que tu vê que a pessoa está visivelmente bem, um acidente de trânsito, que tu vê que aquela pessoa está deitada ali no asfalto, mas está bem, né? Tem as pessoas ajudando, faz uma ação, né? É um recurso muito simples que a gente tem à nossa disposição. Não precisa estar desejando ajudar diretamente aquele espírito que acabou de desencarnar. Faça alguma prece. Peça para esse espírito se reencontrar, né? Tá? E é um recurso baratíssimo que a gente tem à nossa disposição. Então, o que é que Kardec continua dizendo? Que nos traz muitos relatos, né, essas mortes violentas, essas mortes coletivas, porque a gente pode ver como é que acontece e de acordo com o grau de adiantamento dos espíritos. Por exemplo, suicídio, né? A gente está no Setembro Amarelo. Para muita gente que sofre de ansiedade e depressão, fala que o Setembro Amarelo mais piora do que ajuda. É como se só as pessoas só tivessem depressão e ansiedade no mesmo ano, né? O resto é mimimi, vitimismo. Qual é o erro de ainda, né? Não posso dizer da maioria, mas de alguns espíritos. É achar que o suicida vai passar por um passamento horrível, né? Que vai sofrer coisas horrorosas. E não é bem assim. Por quê? Porque depende. Vai depender do caráter, do espírito, do conhecimento que ele tem e do adiantamento moral. A gente vê que muitos desses casos de suicídio, a pessoa está totalmente perturbada. Se ela tivesse com a razão, com o juiz no lugar, ela não ia praticar suicídio, né? Então a gente não pode dizer que todo mundo vai morrer da mesma forma, vai sofrer da mesma forma, vai ficar perturbado da mesma forma, porque a gente está fazendo um crime, a gente está fazendo o que os religiosos fazem, que é ditar o Código Penal, como a gente aprendeu, né, com o Paulo e com o Lucas. Então a gente precisa ter cuidado.
segredo está nos detalhes, né, gente? E os detalhes são maravilhosos, assim, porque a gente vê que a misericórdia divina, ela tá lá, na medida para cada um de nós. Nem mais, nem menos, mas é a medida certa, a medida correta, a medida educativa. Então, a gente jamais pode achar que Deus irá nos punir, né? Por algo que a gente fez, pela situação evolutiva, por uma doença psicológica, psiquiátrica que a gente está passando, por uma obsessão. Então, Deus age assim, de forma misericordiosa, nos detalhes, nos pequenos detalhes que ninguém vê. Então, Kardec resume assim: o estado do espírito no momento da morte pode ser assim resumido. Quanto mais lento é o desprendimento do perispírito, mais o espírito sofre, tá? Então, quanto mais tempo aquele espírito está apegado ao corpo físico, mais ele vai ter as sensações e as percepções. Quanto mais despreendimento, ou seja, quanto mais desligado, quanto mais rápido foi esse desligamento do perispírito, o corpo físico, menos ele vai ter sensações e percepções, menos ele vai se sentir sofredor, tá? E aí, quando ele estiver completamente desligado do seu corpo físico, não mais sentir as sensações, né, orgânicas, e aí ele vai ter se ainda restar sofrimento para ele, vai ser sofrimento puramente moral, né? Vai ser as doenças da alma, como os espíritos falam, né? Ah, tá aqui, ó. O estado do espírito no momento da morte pode ser assim ser resumido. Quanto mais lento é o desprendimento do perispírito, mais o espírito sofre. Tem pessoas que têm sensibilidade, assim, velório. Vamos supor, por exemplo, eu. Três pessoas já desencarnaram ao meu redor que eu tive percepções e sensações diferentes no velório. Uma delas foi meu tio, né, que tem massa tá aí, vai lembrar dele. Que é aquele meu tio que eu falo de vez em quando para vocês que ele teve ela, que foi a esclerose lateral amiotrófica, que foi a doença do Stephen Hawking, né? E ele ia ser cremado. E eu estava extremamente preocupado, né? Porque a gente vai conversar um pouquinho sobre cremação já já. E aquela noia, né? Que todo espírito tem. Ah, e se ainda estiver ligado? É o corpo físico. E aí, só que aí teve um velório antes da cremação, né? Ele estava lá no caixão e tal, não sei o quê. Cheguei lá, eu fui assim, não senti nada. Nada, 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 nada. Quer dizer, não me preocupei à toa, porque aqui só tá o corpo. O espírito já foi-se, né? Já foi-se daqui. Aqui não tem mais nada. Mas já tive, por exemplo, eu fui a um velório de uma pessoa que praticou suicídio e a sensação foi totalmente diferente. Era um frio, era uma perturbação muito grande, estava quente em Macapá, um calor de se rachar, mas eu tremia, tremia demais. E eu lembro que eu estava acompanhada de uma colega lá do Centro Espírita e ninguém queria rezar, né, por essa pobre alma que tinha praticado o suicídio. E eu dizia para ela, já está dando a hora do enterro e ninguém vem rezar por ele. A gente não pode deixar essa pessoa aí sem uma oração, né? Tem que orar por ela, um momento de vulnerabilidade que ele está passando. Falta de caridade. E ninguém queria ir, padre, pastor, né? Ninguém queria ir rezar por ele. Aí eu olhei para ela e disse, vamos nós duas, né? Tu puxa e a gente faz uma oração. E aí a gente abriu o evangelho, fez uma leitura, convidou as pessoas para orar junto conosco, né? A gente fez uma prece, depois oramos em conjunto o Pai Nosso, né? Fizemos um círculo em torno dele e aquela sensação de frio intenso foi passando e foi ficando tranquilo e ficou ficando pacífico e ele foi, né? O corpo foi enterrado. Então a gente vê, né, que quando nos falta caridade ainda, até no momento de vulnerabilidade das pessoas, né, como no momento do desencarne, no momento em que elas mais precisam da gente, a gente simplesmente vira as costas por um momento de insensatez, por um momento de desespero total. Então que a gente tem um olhar caridoso para essas pessoas que estão sofrendo, né, que estão passando por doenças terminais, que estão passando por uma doença incapacitante, que estão passando pelo processo do envelhecimento, que a gente tem um olhar caridoso. Que a gente não sabe, né, gente? Se a gente um dia ruim, o que a gente é capaz de fazer, né? Então não custa nada ter um olhar compassivo com essas pessoas.
tá? E aí, Kardec, então eu tive essas duas percepções, né, desses dois enterros que eu fui. Meu tio morreu de causas naturais, de um processo de adoecimento, mas ele poderia ter tido, sim, um pós-morte, um passamento difícil, se ele tivesse sido uma pessoa muito revoltada, mas ele não foi. No começo ele ficou meio revoltado, mas depois ele se resignou e foi até o fim, né? Vivendo com muita coragem. E esse outro exemplo que eu trouxe para vocês também, né? Então, bem diferente, assim, a minha percepção diante do quadro, né, deles dois. E como é que a gente pode fazer, né, para ter um passamento melhor? A gente precisa trabalhar pela própria depuração. A gente precisa reprimir as más tendências. A gente precisa superar as paixões. Mas a gente não precisa só disso, a gente precisa ver as vantagens disso tudo, né? A gente precisa ver as vantagens desse esforço de se depurar, de não ceder às más tendências, de superar as paixões, porque senão a gente é mais um trouxa no mundo, né? E quando a gente vê uma pessoa dedicada ao bem, e quando a gente não compreende a questão da caridade, quando a gente não internaliza a vida eterna, a vida futura, a vida espiritual, aí a gente diz que essa pessoa é um besta, que não está vivendo a vida, né? Está deixando a vida passar, só se vive uma vez. E a gente não se prepara para o momento do desencarne. Aí, quando é no momento do desencarne, bata bad, né? Então, a gente precisa ver as vantagens disso tudo em relação ao futuro, né? Para que a gente possa viver de uma forma mais equilibrada. Para identificar-se com a vida futura, dirigindo-lhes as aspirações e preferindo-a à vida terrestre, é preciso não apenas nela crer, mas é preciso que a gente compreenda. Porque o Espiritismo, ele não é a fé cega, a gente não crê por crer. A gente não crê porque Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Ai, que lindo, então eu vou crer de todo o coração que fora da caridade não há salvação. A gente não crê só por crer que um palestrante espírita disse que lá em nosso lar, né, é tudo tão mais belo e o sol, não há fumaça, não há porque as pessoas não queimam o ambiente. Ah, eu vou crer nisso. Não, a gente não crê só por crer, porque nossa fé não é fé cega, é fé raciocinada. Então a gente precisa compreender tudo isso que a gente estuda, que a gente lê, a gente precisa compreender. Porque se a gente não compreender, a gente vai ter dúvidas. E se a gente tem dúvidas, a nossa fé fica balançada. E se a nossa fé fica balançada, a gente fica mais frágil. Se a gente fica mais frágil, a gente não vai trabalhar pela nossa depuração, a gente não vai reprimir nossas más tendências, a gente não vai expressar as paixões. Então a gente vai viver. Porque o que há de viver, vamos nos permitir, só se vive uma vez, tá? E aí eu trouxe o penadinho, né? Que eu gosto muito da turma da Mônica, vocês sabem. E aí ela disse, e aí Kardec trouxe assim, ó, o espírito sério não se limita a crer. A crença faz parte do processo, é a nossa fé. Mas ele crê porque compreende. E compreende porque se dialoga com a razão. Olha só que fantástico essa frase que Kardec nos traz. O espírita sério não se limita a crer. Ele crê porque compreende, e compreende porque se dialoga com a razão, né? E pode-se passar séculos, a gente pode ter uma expectativa de vida maravilhosa, passar por todas as tribulações possíveis, mas a nossa fé vai permanecer, que a nossa fé acompanha todo esse processo. A nossa fé, ela vai estar na alegria e na tristeza, que nem um casamento, mais forte que um casamento. Ele vai estar com a gente até o fim, até a gente desencarnar, nos acompanha na vida espiritual, nos acompanha na nova reencarnação, porque a nossa fé é inabalável, é a fé raciocinada. Então, a vida futura deixa de ser uma ilusão, para a gente é uma realidade.
Os nossos entes queridos que se passaram não viraram fumaça. É tão real que a gente sonha, que a gente vê, que a gente sente, que a gente se arrepia todo. Às vezes estão aqui do nosso lado, só falta falar oi, né? Não sei se vocês já tiveram essa sensação. Eu já tive algumas vezes essa sensação, né? E aí é uma sensação que tem alguém do meu lado que diz assim, fala, eu digo assim, fala, porque só falta falar. Então, não é uma mera ilusão que a gente tem, é uma certeza que a gente tem, que a vida continua, que a vida não cessa, né? E aí, quando a gente desencarna, aí só muda de estado, né? Porque a gente continua sendo quem somos, a gente não deixou de ser quem a gente é. A gente não se perdeu, a gente não alimentou essa ilusão, a gente buscou a salvação por nós mesmos, não precisou ninguém vir nos salvar, né? É a ilusão da Cinderela, né? Que sempre está lá esperando o príncipezinho acordar ela. Não, somos nós, né? Somos nós os que nos acordamos. Perturbação nem existe, bem rapidinho. Mas isso é um processo, né, gente? Porque ser espírito dói. Vamos vendo que é fácil. E aí Kardec traz essa frase, né? Bem legal que eu trouxe aqui para vocês dizer assim: seguramente o espiritismo não é indispensável para tal resultado. E tampouco tem a pretensão de ser o único a garantir a salvação das almas, tá? Mas o facilita, pelo sentimento que inspira, pela disposição em que coloca o espírito, fazendo compreender a necessidade do aperfeiçoamento. Então, o espírito, o espiritismo tem a pretensão de tornar a humanidade espírito, não é essa a pretensão. Lotar os centros espíritas e dizer assim, vamos lá, o hino do espiritismo é fora do espiritismo na salvação. Aí todo mundo, quando na verdade não é, fora da caridade não há salvação. Mas o espiritismo é o único a garantir essa, essa racionalidade, né? De o espírito buscar por si mesmo a sua própria salvação, as necessidades do aperfeiçoamento, a, a realidade da vida espiritual, não só através dos ensinamentos evangélicos que a gente tem, mas principalmente pela comunicação dos próprios espíritos que vêm nos dizer como é a sua situação, né? E a forma de como a gente abreviar ou até mesmo prolongar os nossos próprios sofrimentos. Então, é aquela coisa, esse conselho bom a gente vendia, pois é, mas aqui no Espiritismo a gente não vende, é dado de graça, né? Os Espíritos vêm e falam, a gente quer dar uma lição, sai o problema geral, né? Então, vem falar sobre a prece, essa prece como esse veículo, né, que liga os dois planos da vida, os dois mundos, vem falando sobre a reencarnação, como a necessidade de aperfeiçoamento, quando a gente fala sobre reencarnar, gente, aqui na Terra, muita gente fala, Deus que me livre, eu digo, tá, então tu vai fazer o quê? Como é que tu vai evoluir, né? Aí eu sempre brinco, ó, de duas, uma você vai reencarnar aqui na Terra, que é o que dá, ou você vai para um mundo mais primitivo, que é o que também é o que dá. Porque você também não tem essa evolução toda, né, amiga? Vai para uma esfera mais adiantada. Então, reencarnar aqui na Terra ainda está no. Porque a gente tem pavor de reencarnar, de reencarnação. O que que a gente aprende, né? Que a reencarnação é a escola evolutiva das almas, né? Não tem como, não tem outro meio. Precisa nascer de novo. Jesus, há mais de 2.000 anos, há mais de 2.000 anos, já diz isso pra gente, né? A gente segue fazendo audições. Não se preocupe, não, que faz parte do processo, a negação, né? O dia vai ser o entendimento entre todas as crenças e todas as religiões a questão da reencarnação. Então, não busquemos ansiedade no nosso coraçãozinho, né? E é isso. É a luta, né? É a luta de cada dia. Então, quando a gente começou. O que é que tu não sabia? Lembrando que quando Kardec diz, né? Kardec é um espírito que vem. Agora eu não lembro qual é a obra, deve ter sido o livro dos espíritos, ou o livro dos médiuns, que diz assim que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, né? Por quê? Porque ele fala sobre reencarnação.
Se vocês perceberem, toda religião, ele fala de reencarnação com um nomezinho diferente, né? Com um significado diferente, mas que na essência é a mesma coisa. Então, a gente não tem essa pretensão, né, de tornar o espiritismo uma religião, porque a doutrina espírita não é uma religião, ela é uma filosofia de vida, né? Ela vem para mudar a nossa vida, para nos tornar pessoas melhores, né? Ou buscar esse melhoramento. Então, a gente encerra esse capítulo 1. O próximo encontro vai ser o capítulo 2, né? Mas aí eu trouxe algumas questões, assim, para a gente fazer uma conversa, né? Que, por exemplo, doação de órgãos, né? Doações de órgãos não existia na época de Kardec, porque Kardec mal denominava infarto no miocárdio, né? Ele chamava infarto de reumatismo do coração. Então, a medicina era bem precária, né, naquela época. A gente já acha meio capenga hoje, imagina naquela época de Kardec. A gente se questiona muito sobre doação de órgãos, sobre cremação, sobre a percepção do espírito, né? Então, diante dessas questões éticas e morais que a gente tem, eu sempre gosto assim de perguntar, tá, mas aí a gente fica nessa discussão, será que o espírito sente dor? Será que não sente? Será que ele vai ter alguma percepção, né? Ele vai sentir seus órgãos sendo retirados? Vai sentir o fogo da cremação? Eu sempre me perguntando, mas e a espiritualidade, né? Onde é que está nisso tudo? Será que um ato de desprendimento máximo, que é uma doação de órgãos, né? Você doar os seus órgãos, os órgãos do seu corpo para salvar N vidas. Será que de Jesus, será que eu vou estão fechando os olhos para isso? Ninguém vai me ajudar? Vai todo mundo deixar com que eu sinta isso? Será que a espiritualidade não teria um recursozinho, assim, uma anestesiazinha para dar assim no meu perispírito para eu não sentir nada, né? Ou será que tem um espírito ligado ali ainda? Porque quando a gente viu, né, que Kardec nos disse, que nas agonias do corpo, quando o corpo está organizando, o espírito não está mais lá. E quem é que garante que numa doação de órgão pode ser diferente? Doação de órgão, ato de amor e de caridade, gente. Lembremos disso, tá? Cremação. A cremação, eu acho que Emmanuel no Consolador vai falar sobre isso, né? E que Emmanuel dá ali uma sugestão, assim, tu vai ser cremado, tu quer ser cremado, espera uns 48 horas, né? E a gente fica com essa fórmula essa fórmula de bolo. Não, eu quero ser cremado, eu quero esperar 48 horas. Só para garantir, né? Porque é o que o Emmanuel sugere no Consolador. Então, pode ser que o espírito esteja ali enlaçado ainda com o corpo, né, em processo de desligamento, que não necessariamente precisará de 48 horas, às vezes não precisa, já desacoplou, às vezes precisa de mais, às vezes precisa de menos, não há como saber, né? Então, na dúvida de vocês sobre querer ou não ser cremado, vamos cuidar da nossa vida aqui, né? Vamos desapegar da matéria, fazer aquele exercício que Kardec nos convida, né? Vamos trabalhar pela nossa depuração, reprimir as tendências, superar as paixões. Ninguém quer ser perfeito. É um exercício que a gente vai fazer aqui para ser uma pessoa melhor, tá? Porque aí a cremação deixa de ser uma preocupação. A gente nem sabe se vai estar lá ainda, né? A preocupação que eu tive com meu tio era justamente essa. Gente, eu cheguei lá, vi o corpo do meu tio não estava mais. Meu tio já estava bem longe dali, né? Não, com certeza meu tio não sentiu um ai, nem nada. Eu tenho muita curiosidade de saber como é sobre a cremação, porque é um desejo meu. Eu achava que deveria ser um ato normal, mas eu acho tão anti-higiênico em ter. A cremação em que tem essa questão ecológica, né, envolvida, mas que ainda, ecologicamente falando, é melhor do que o enterro, né? Melhor do que você contaminar todo um lençol freático, né? Uma terra ali, tornar aquela terra imprópria para cultivo, né? Mas existem, por exemplo, tem a cremação e parece que tem um novo recurso que é com a câmera hiperbárica, se eu não me engano, né? Que usa água quente, algo assim. Que é um tipo de cremação, mas com água, né? Enfim, é o nosso corpo, né? Então, se a gente optar pela essa cremação, observe como é que vai ser a vida de vocês e
Espera as 48 horas, espera mais, ou enfim, vou fazer uma prece, se confia para a espiritualidade. Eu sou muito adepta à cremação, né? Mas vamos ver. Emmanuel, só para reforçar, Emmanuel no Consolador orienta esperar 48 horas, tá? By Emmanuel. Mas não, isso não deve ser tido como uma fórmula de bolo, não, porque depende de cada um de nós, né? É individualidade. Nem todo mundo vai precisará de 48 horas para desligamento com o corpo físico. Uns precisarão de nada, de 0 hora, e outros precisarão de mais. Então tem que ver muito como é a vida da pessoinha que vai ser cremada, tá? Como foi a vida na matéria. Desligamento de aparelho pulmão cerebral. Foi outra dúvida, né? Ai, né? Porque a gente fica naquela função, às vezes o paciente. Aqui a gente não pratica eutanásia no Brasil. A eutanásia é crime, tá? Quando busca uma família para falar sobre desligamento de aparelho, é porque o paciente está com morte cerebral diagnosticada. E morte cerebral, gente, eles têm uns protocolos muito rigorosos em que eles têm que seguir ponto a ponto desse protocolo. É simplesmente, morreu, tá com mal cerebral, vamos desligar tudo. Não, tá? Primeiro se diagnostica uma morte tá cerebral, já diagnosticada, através de um protocolo muito bem elaborado e bem burocrático, diga-se de passagem, para depois falar sobre desligamento de aparelhos. E mesmo assim, a família pode optar ou não pelo desligamento dos aparelhos, tá? O pai de Painho, meu avô Joaquim, que é aquele mesmo avô que Mateus vê, né? Como eu já falei para vocês algumas vezes, ele teve morte cerebral. O vovô ele teve um AVC hemorrágico muito extenso, né? Pegou uma artéria muito importante do coração, ficou em estado vegetativo e foi diagnosticada a morte cerebral do vovô. Ou seja, a vida orgânica ela estava sendo mantida através dos aparelhos, através do ventilador mecânico, por exemplo, né, que ainda estava oxigenando. A família ainda tentou doar os órgãos de vovô, só que vovô já era um senhor, né, já de idade, já com seus mais de 70 anos, não tinha mais como doar, né, seus órgãos estavam envelhecidos também. Mas a família pediu para não acontecer o desligamento do aparelho. Pediram assim, para deixar o coração parar de bater, né? Deixar ele mesmo, o corpo mesmo, 82 anos, né, tia? Obrigada. O corpo mesmo se só, né? Então, o vovô foi mantido, né, na UTI, o corpo de vovô e tal, não teve desligamento dos aparelhos, mas também não teve mais investimento na manutenção da vida, com injeção de drogas, né, para manter a atividade orgânica, foi se deixando o corpo sozinho. E se eu não me engano, né, tia, o vovô levou umas horas, não foi para desencarnar, né, o corpo parar. O vovô estava ligado ao corpo físico naquele momento? Não tem como a gente ter certeza. Por quê? Porque a gente acabou de ler no passamento que às vezes o corpo está na agonia e a alma está liberta, né? A alma está livre. Tá conectado só um cordãozinho, assim, que no último suspiro se vai. Mas o que é que eu pude ver em vovô? Vovô era um homem religioso. E imagine que vovô era um homem do interior da Paraíba, né? Gente, pense no machismo, né? Do sertão paraibano. E vovô era um homem muito casto, pelo menos era assim que eu conheci, né? Era essa visão que eu tinha de vovô. Era um homem religioso, que ia à missa, que rezava o terço. Eu cresci vendo ele fazendo aquelas liturgias diárias, daqueles livrinhos. Então, vovô foi um homem, assim, uma pessoa, tanto ele como minha avó, mas eu admirava o vovô rezando, porque numa sociedade que o homem não chorava. Imagina um homem rezar um terço. E eu ficava encantada vendo ele rezando um terço. E era um homem muito preocupado com todo mundo. Quando ele teve o AVC, o primeiro AVC, ele sabia que ia morrer. E o medo dele não era nem ele partir, porque ele já tinha certeza que ia partir, né? Ele tinha a sensação que estava chegando a hora.
Mas o medo dele era minha tia ficar só. Minha tia e minha avó ficar só. Então, antes dele entrar no carro para ir para Campina Grande, né? Que aí ele morava em Cajazeiras, na Paraíba. Ele olhou para o marido da minha prima e disse: Não deixe minha filha sozinha, que era minha tia, não deixe ela sozinha. E aí ele fez uma promessa, né? O marido da minha prima, dizendo que nunca ia deixar elas desamparadas. A preocupação deles eram elas duas, né? Para vocês verem. Então, tá, a vovô tava ali acoplado ao corpo físico, só ligado por aparelho? Sei. Mas pela vida que ele teve na Terra, da forma como eu o conheci, meu avôzinho na minha infância, da minha adolescência, sabe? Eu acredito que não. Eu acho que aqui ela é só agonia do corpo mesmo. Eu vou estar muito bem, obrigada, em algum lugar das moradas infinitas de Deus, né? Do Pai. E é isso. Ah, foi, tia? Como assim, tia? Pouco tempo depois, e a pessoa que ele chamava para falar da morte fui eu? Como assim? Eu não entendi essa parte. Priscila, um primo meu faleceu afogado. Tempos depois recebemos a notícia por aí que não sentiu nada. Foi um passamento tranquilo, isso, né? Então não dá para dizer, ah, a pessoa morreu afogada. Tem gente que tem pavor de morrer afogada. Ah, deve ser a pior morte que existe morrer afogado. O espírito nem foi. O espírito fala assim, foi? Eu nem senti nada, né? Camila, meu avô, pai de minha mãe, era assim também. Até quando ele não podia mais sair, ele recebia a comunhão em casa. Quando fui casar, pedi a minha tia para trazer o terço a ele para eu usar no dia. Ele trouxe e foi como se ele tivesse ali no meu casamento. Aliás, tenho certeza que todos os meus avós estavam lá. Alaine, aconteceu algo parecido com meu tio. Ele teve morte cefálica por causa do AVC. Os órgãos não puderam ser doados por conta da infecção. Meus tios e primas resolveram desligar os aparelhos. Tia Márcia está. Ah, tá. A senhora estava lá no hospital. Entendi. Entendi. A senhora estava lá no hospital. Imagina, gente, Matheus tinha 3 meses. Meu avô e minha avó, eles desencarnaram assim muito perto um do outro, né? Eu sempre dizia assim. A gente brincava, né, tia Márcia? Ah, é um amor, eles dois. Quando um for, o outro não vai aguentar e vai logo atrás. E foi assim, gente. O vovô desencarnou 3 meses, se eu não me engano, depois. Foi pouquíssimo tempo, assim. Eu não sei nem se deu 2 meses, foi 40 dias, algo assim. Vovó desencarnou. E vovó, 2 meses. Vovó, quando me viu grávida, que eu fui lá grávida do Matheus, ela cheirava tanto a minha barriga, beijava, dizia, eu amo meus netinhos, eu amo meus bisnetos, já já a Bisa vai pegar você no colo. Ela adorava, né, saber que a família estava aumentando. Adorava. Tanto que o sonho que eu tive, né, com o André, foi ela me entregando o André, né? Ela adorava saber que a família estava aumentando. E para mim foi muito sofrido, porque estava muito perto da gente ir para Cajazeiras de férias e eles desencarnaram um atrás do outro. Ai, nossa, foi terrível para mim, né? Mas a vida continua, né, gente? Meus dois planos e Matheus sempre o viu, né? Sempre conversou com ele, dizendo que é o biso mais legal que tem, porque brinca muito com ele. E eu disse, então, né? Então, olha só, né, os relatos. Desligamento dos aparelhos. Mostra aí, você pode, gente, é preciso. Se a gente fala muito sobre cuidados paliativos hoje com a área da medicina, e que todo mundo que acha que cuidados paliativos é deixar o paciente morrer. E não é. Cuidados paliativos é você ter qualidade de vida numa doença, no processo de adoecimento de uma doença que o desfecho vai ser o óbito, que não tem cura, que é intratável. Você não vai se curar daquela doença, mas isso não te impede de ter qualidade de vida durante o processo. Aí vai entre os cuidados paliativos, tá? Então, cuidados paliativos não é deixar o paciente morrer, não é fazer a eutanásia, como muitos pensam, não. É qualidade de vida durante o processo de convivência com a doença, que o desfecho é a morte. Porque aqui no Brasil a gente não pratica a eutanásia. A eutanásia é considerada um crime, né? Então, a eutanásia é eu escolher morrer, né? Eu tenho uma doença que não tem cura, que é intratável, e eu quero que isso acabe logo.
né? Uma decisão do indivíduo de querer partir, tá? Aqui no Brasil é considerado crime. O espiritismo, ele não, como é que eu poderia dizer? Não é questão de proibir. Ele não simpatiza, né? Ele não motiva as pessoas a praticarem eutanásia nem suicídio, né? Porque é considerado uma transgressão. Você estaria, como é que se diz, fazendo algo que é o oposto daquilo que você deseja, né? Que quando você põe fim a uma doença diagnosticada como intratável, você está deixando de viver não só a doença, mas também tudo aquilo que você poderia viver de bom, né? Por exemplo, meu tio com ela. Meu tio viveu com ela aqui no Brasil, em que a eutanásia é proibida, né? Mas tem outros países que ele poderia ter viajado e ter praticado a eutanásia. Ele não seria punido por isso, nem seus entes queridos, nem os envolvidos. Mas aí ele viveu a doença. E da viver com essa doença, ele viu os filhos crescerem, ele exerceu sua profissão, ele foi homenageado em vida, né? Tanta coisa legal que se ele tivesse recorrido à eutanásia, ele não teria visto, ele não teria vivido. E detalhe, superou as expectativas médicas, tá? Que o médico deu meses de vida para ele. E ele viveu anos. Então, teve momentos bons com a sua família. Então, o espiritismo não é entusiasta, né, da eutanásia, não. É uma coisa que vai contra contra o objetivo do próprio espírito. 6 meses. Isso, o médico deu 6 meses só, meu Deus. Quem é? É o erro da nossa medicina, né? É isso, é querer sentenciar. E viveu com ela 18 anos. Tia, a senhora é tão boa de memória, né? Beijo a Deus, pessoa treva. Viveu 18 anos somente, né? Somente. Tá. Então, eu acho que da eutanásia não tem muito o que a gente falar, né, gente? A eutanásia é considerado crime no Brasil e o espiritismo é muito simpático à prática da eutanásia, não. Considerado um suicídio, tá? É, Sofrer pela partida dos entes queridos, né? Muita gente dizendo, e sobre chorar, né, e tal. E aí, Graça colocou aquele vídeo, né, com aquele texto da opinião de Chico Xavier, que falava, né, do sofrimento, se as lágrimas estão fazendo mal aos entes queridos, gente. Como a sociedade, ela é cruel com as pessoas enlutadas, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? A sociedade é muito cruel, as pessoas são muito, eu ia dizer um palavrão aqui, mas são estúpidas, não tem outro com que comparar. Porque luto é algo sofrido, só sofre quem ama. Quem não ama dá graças a Deus. Ai, fulano morreu. Enfim, né? Deus, que uma praga dessa. Ninguém vai sofrer por um ente querido se não tiver amado aquela pessoa. Então, como é que a gente olha para uma pessoa e diz, ai, porque você não pode chorar? Porque se você vai chorar, vai estar perturbando aquela pessoa nunca mais vai ter paz. Isso é uma crueldade. Porque a pessoa reprime o luto dela, sabe? Reprime, isso adoece as pessoas. Isso adoece, isso gera ansiedade, isso gera síndrome do pânico, isso gera depressão, isso gera pensamentos suicidas. Então, não sejamos esse tipo de gente que reprime o sentimento das pessoas. Quer chorar, minha filha? Chore. Bote para fora tudo que está te reprimindo. Vamos chorar juntas, inclusive, né? Chico Xavier foi questionado sobre isso, e Chico Xavier, como sempre, né, aquela alma bondosa e amorosa, disse que quando as nossas lágrimas são tocadas de uma saudade, do amor, de tudo que aquilo de bom que a gente viveu com aquela pessoa, faz isso muito bem. Porque é amor, gente, é sentimento, né? A saudade é tocada de amor, da falta que aquela pessoa faz. A gente gosta de ser lembrado. Quem que aqui não gosta de ser lembrado? Todo mundo gosta de ser, agora, bem lembrado. Ninguém quer ser lembrado. Fulano era uma peste, que bom que esse cara não é. E nem André Luiz. Vocês assistiram ao nosso lar. André Luiz achando, né, que teria várias mensagenzinhas para ele. E caiu do cavalo, né? Só uma.
que orou por ele e era a pessoa que ele mais rejeitava, que era o acompanhante do paciente dele, que ele ficou envergonhado depois, né? Pois é. Então as lágrimas fazem muito bem, tanto para a gente como para aquele que se passou. Aí ele continuou, mas quando as nossas lágrimas são revolta, principalmente por desígnios de Deus, que a gente diz assim, ah, Deus, por que que você fez isso? Você levou essa pessoa e eu tô aqui nessa situação, e é um egoísta, porque isso foi antes de mim. Isso é tocado de revolta, né? De uma rebeldia, de coisas que a gente não consegue compreender ainda, né, gente? E aí ele diz assim, que isso fará mal, tanto para a gente como é para essa pessoa, porque vai ser uma pedra no caminho, né? E essa pedra, a gente tropeça e mete a cara no chão e vai doer muito. Então, se for para chorar, que a gente chore. A gente chore de uma saudade boa, de bons momentos juntos. Entrega a Jesus aquilo que a gente não pode compreender. Por que que se foi antes de mim? Por que que tem que ser nessas circunstâncias? Por que que tinha, né? Entrega todas essas questões a Deus e confia, porque um dia todas essas perguntas vão ser respondidas no momento certo. E vamos viver o tempo que Deus nos coloca à nossa disposição. Camila, tu quer falar? Não, é essa questão mesmo que você já está falando, né? Que a gente, enquanto espírita, não pode falar para as pessoas não chorarem, né? Como você está falando, concordo plenamente contigo, isso não existe, né? Mas fazer essa diferenciação em relação ao choro, né? Porque o que perturba o espírito não é você chorar, é você chorar com desespero, né? Com apego, com revolta, como o Chico falou, né? Então, mas quando você chora com uma saudade boa, né? Quando você lembra, às vezes você lembra de um momento que você passou com aquela pessoa e você chora, porque a emoção vem, né? Igual naquele dia que eu tava lá, às vezes você sonha e chora, né? Igual eu tava contando pra vocês lá no grupo do sonho que eu tive com meu tio e eu chorei, né? Cara, naquele dia eu chorei umas 3 vezes. Porque pra todo mundo que eu contava aquele sonho, eu chorava. Eu contei pra vocês no grupo, eu chorei. Depois eu fui contar pra minha mãe, eu chorei. Aí eu fui contar pro meu esposo, eu chorei. Mas era assim, era um choro misturado com riso. Sabe, assim, lembrando das coisas que a gente viveu, das coisas que ele fazia, sabe? Rindo e chorando ao mesmo tempo. Porque é um choro de saudade, né? Mas uma saudade, assim, que não é de revolta, né? Nem de apego. Acho que essa saudade, ela é até boa, sabia? Porque aí o espírito vai saber que ele está sendo lembrado, né? Vai estar sendo lembrado de uma forma legal, né? Que a gente não esqueceu deles, né? Enfim, é isso mesmo que eu ia falar. Tem uma frase que diz assim, né? Que o teu choro não se faça desespero, né? Ou que a tua saudade não se faça desespero. E se fizer desespero, gente, depois faz uma prece, pede perdão, né? Ai, foi um momento, assim, como a Priscila falou, né? De desequilíbrio, não estava bem, né? Perdoa aí, né? Eu vou fazer algo, vou me melhorar. Prometo a você que eu vou me melhorar. Tu vai falar de novo? Então, é só mais uma coisinha. Então, assim, se a pessoa não estiver conseguindo, porque às vezes a pessoa não consegue ter esse desapego, né? Principalmente se for recente o desencarne, né? Do ente querido. Então a pessoa, às vezes, ela não consegue chorar assim, só sem ser com revolta, sem ser com apego. Às vezes a pessoa realmente não tem esse desprendimento, né? Então, se a pessoa não conseguir, se realmente a pessoa estiver se sentindo muito mal, que ela não está conseguindo passar bem por esse período de luto, procurar também um psicólogo, né? Ou procurar ajuda psicológica, porque isso também é ajuda psicológica, terapia também ajuda muito a passar por esses períodos de luto, né? Ah, sim, gente, a gente precisa fazer terapia sempre, né? Quando a gente tá bem, a gente faz terapia, quando não tá, a gente faz terapia. É que nem fazer evangelho no lar, né? É fazer uma prece, né? A gente não precisa recorrer a essas alternativas só quando tá ruim, não. A gente tem que recorrer sempre, na alegria e na tristeza, tá? E tem um livro que um livro que eu tô assistindo, meu Deus, tá? Já vamos encerrar. Tem um livro que eu tô lendo que é Cartas para Minha Avó, não sei se vocês já ouviram falar, né?
Que assim, eu acho que é Cartas para Minha Avó. Deixa eu ver aqui rapidinho o nome do livro. Hum, Aninha, Cartas para Minha Avó. Vocês já ouviram falar? é da Djamila Ribeiro? É, ela mesma. Eu comecei a ler, tá? No spoiler. Dizem que é muito bom esse livro. Eu É, não ele li ainda parece ser não. bem curtinho, né? Pode falar, Mari. Não, era só pra falar isso, que ele, o Ah, pessoal disse que é muito bom, mas eu também ainda não li, não. eu tô começando, vai ser hoje. Mas aí, ela é uma mulher que é uma mulher negra, né? E que ela ficou órfã muito cedo. Ela perdeu a mãe e a avó, né? Primeiro a avó, depois a mãe. E aí, em um certo momento, e ela perdeu assim bem jovem, sabe? Bem jovenzinha, ela ficou órfã de mãe. E aí ela buscou um centro espírita em que ela fazia mocidade, né? Aí eu fiquei, ó, bem espiritismo, né? Porque o espiritismo consola, que é uma beleza. Aí ela disse, foi falar do desencarne, né? Do luto que ela estava sentindo, e a pessoa lá que tá, já conhecia disse assim. Aquela frase bem clichê. Ah, faça dos limões da sua vida uma limonada. E ela se sentiu assim, tão triste, tão mais triste ainda, porque ela disse assim: eu só estava querendo ser consolada, eu só estava querendo que alguém dissesse assim: chore, pode chorar, pode ficar triste, pode viver seu luto. E a pessoa vem, mais um, né, que diz assim: você não pode sofrer, você tem que pegar esses limões e fazer uma limonada. E ela diz quantos limões secos a gente já espremeu na vida, né, minha avó? Porque ela sempre reporta a avó dela. Quantos limões a gente teve que espremer, limões secos para fazer as limonadas da nossa vida. E eu fiquei tão triste, gente, com o relato que ela fez. Assim, eu não acredito que fizeram isso com ela no centro espírita, né? A gente precisa saber acolher melhor as pessoas para não passar essas vergonhas nos livros, né? Porque eu fiquei envergonhada. Eu fiquei envergonhada. Vamos lá. Mas vocês querem falar mais alguma coisa? Eu posso lançar a pergunta da Nazaré Bugada. Vocês vão passar uns meses sem a Nazaré Bugada, tá? Só digo a vocês. Vamos lá. Antes de finalizar, fica aí a pergunta, tá, gente? Se meu corpo morresse hoje, como seria a minha situação após o desencarne? Tia Márcia disse que já não quer morrer, mas tia, sinto muito. Isso vai acontecer. Mas se acontecesse hoje, tia, e aí? Estaria bom ou estaria ruim? Pois é, essa pergunta é reflitão, né? Como diz o mesmo, né? Reflitão. Vamos refletir aí, porque segundo Santo Agostinho, ele diz que a gente morre todos os dias. Todos os dias a gente passa pela corda bamba, né? E aí, como é que é aí? A gente estaria bem no plano espiritual? Será que a gente ia sofrer um pouquinho com o desligamento? Ou seria que ou a gente iria de boa na lagoa? Ou a gente ficaria um tempinho por aqui arrastando as correntes, né? Isso aí ninguém vai dizer, isso é autoanálise, tá, gente? E é isso. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. E esse foi nosso estudo de hoje. A gente finalizou o capítulo 1. Agradeço demais a presença de vocês, né? Eu vou passar um tempo sumida por razões naturais, por razões óbvias, mas estarei nos bastidores arrumando confusão, tá? Junto com os confuseiros. Antes de fazer nossa prece, eu quero firmar um compromisso com vocês, tá? O capítulo 2 eu já tinha falado com algumas pessoas, mas eu vou deixar aqui gravado, porque o pessoal que vai ver a gravação também vai poder participar, tá? A partir do capítulo 2 serão os relatos dos espíritos, tá? Quem que vai conduzir a maioria desses capítulos vai ficar o Rafa, a Grace e Daniel. Eu vou estar em stand-by, em algum momento eu vou voltar, mas não sei quando, tá? O que é que eu já tinha falado para algumas pessoas? Que foi muito legal quando a gente estudou o livro dos médios, na parte das dissertações espíritas, em que um pegou uma dissertação, o outro pegou outra, e cada um leu, interpretou, teceu comentários, enriqueceu demais o estudo. Foi muito bom.
E aí eu lancei para os meninos, né? A Graça, vocês sabem que ela está no processo de recuperação, então ela é a próxima a conduzir o capítulo 2. Já estou adiantando, ela ainda vai levar lá para o grupão, como é que vocês vão se organizar para isso. Mas eu lancei a ideia de que fazer a mesma coisa da dissertação de Espírito do Livro dos Médiuns para os casos, né? Os casos que Kardec vai trazer. Tem casos que são grandes, tem casos que são penosinhos, já dá para pegar até mais de um, né? Então, a proposta é, vamos supor assim, tem 10 casos, né? Então, a Graça vai ser responsável pela condução, mas a Mariana vai pegar o caso do espírito fulano de tal. E aí a Mariana vai dizer, olha, o caso foi esse, vai fazer um resumozinho do caso, né, para apresentar o caso, e vai deixar a percepção dela, né? Por que que ele está na categoria de um espírito feliz? O que é que ele fez na vida material para que ele pudesse estar também na vida espiritual? E aí a Ellen pega um outro caso, a Priscila um outro, a Rafa, e o convite é feito para todos que estão aqui, né? Para a gente tornar um estudo interativo, porque agora é que vai ficar bom, que agora a gente vai conhecer vários tipos de espíritos, e sabe o que a gente vai poder fazer? A gente vai pegar aquela escala espírita lá do livro dos espíritos e vai poder dizer, olha, isso aqui, esse espírito se enquadra como um espírito pseudo-sábio, um espírito benevolente, um espírito puro, um espírito trevoso, né, ali, mais ligado ao mal, à ausência do bem, enfim, vai enriquecer muito. Então, o meu convite, né, a minha surpresa, né, eu já sabia é essa, viu, Edu? Sinto muito, mas é trabalho, meu amigo. Você foi convidado para o trabalho. Então, a partir do momento que você está aqui, entrou só para saber qual era a fofoca, eu sinto muito por você, mas você vai trabalhar, viu? Ai, meu Deus do céu. Bora todo mundo trabalhar. E assim, é claro que ninguém vai ser obrigado a nada, é o convite que a gente está fazendo, tá? Então, a Grace vai no grupo, vai fazer também mais uma vez esse convite, vai tentar organizar com vocês. E vocês que são as ovelhinhas maravilhosas, né? Que ela adora, ela tem a síndrome de aprisco dela, que vocês são as ovelhinhas, que não são as ovelhinhas rebeldes, vocês vão tudo aceitar, de bom grado. Isso, era esse meu convite, essa era a minha surpresinha. Aí agora vem, né? Depois de eu jogar um tijolão desse, né? No colo de vocês. Eu quero saber quem é que vai fazer a prece final. Eu acho que é a Camila, né? Sim, Vai lá, Camila, faz a sua eu já vou oração. fazer a prece, eu fico livre de pegar um caso? Não, não, Ou tem que pegar? vai ter que pegar. E você é pior, porque Tô você tem uma brincando, tô página brincando. espírita, você tem que pegar Eu? no mínimo uns Ih, três. eita, então Edu também tem que pegar uns 3. É, Não bem, quero saber. vocês são tudo comprometidos, todos nós. Aham. Tá bom, fazer o quê? Vamos lá, então, gente. Vamos fechar nossos olhos para agradecer mais uma noite de estudo, né? Na companhia dos amigos espirituais que conduzem nosso grupo. Né? Esse estudo que é tão bom para gente, traz tanta elucidação para nossa vida, nos ajuda a passar por momentos difíceis, faz a gente entender melhor, né? Tudo, tudo sobre a nossa vida, a verdadeira vida, inclusive, né? Então, sejamos todos muito gratos por essa oportunidade, por mais um dia estarmos aqui reunidos para estudar essa doutrina maravilhosa e consoladora que a gente ama tanto. Gratidão, Jesus, gratidão, mentores. Assim seja. Obrigada, pessoal, e até próxima quinta. Beijos.